Então, em momento nenhum, o planeta ele é responsável pelas atitudes do ser. O planeta ele indica tendências. Somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que vamos decidir seguir, vamos tomar conhecimento dessas tendências, dessas perspectivas reais, e aí sim nós vamos seguir aquilo ou não. Então, em nenhum dos casos, nem no caso da bioenergia e nem no caso da abordagem simbólica, o planeta possui consciência e está conspirando contra ou a favor de alguém. Bom dia, pessoal, tudo bom? Olha, eu não ia falar nada, mas eu não vou resistir. Esses dias no Facebook, eu vi um colega comentando, compartilhando um meme sobre astrologia, em que mostrava uma imagem de Mercúrio, no qual estava falando assim, Mercúrio vistos por astrônomos, aí só o planeta. E aí, do outro lado, Mercúrio visto por astrólogos, e o planeta Mercúrio falando assim, hoje eu vou atrapalhar o dia de fulana. E aí eu queria fazer um esclarecimento muito necessário a respeito dos planetas na astrologia. Porque muita gente, quando escuta um astrólogo ou uma pessoa que gosta de signo, que são coisas totalmente diferentes, falando sobre astrologia, é natural que a nossa mente, a nossa compreensão, né, vá por um caminho de entender que o planeta ele possui vida própria, que ele possui uma mente, que ele possui uma atitude, né, que o planeta ele é um ser vivo ali, consciente, e que ele de alguma forma está conspirando a favor ou contra certas pessoas na Terra. Eu gostaria de esclarecer para vocês como é que funciona essa relação entre planetas e ser humano, para que a gente venha desmistificar, né, e tirar da zona da magia o entendimento da astrologia. Primeira coisa, pessoal, o planeta influencia a vida na Terra? Influencia sim, só que não da maneira como a gente pensa que se dá, tá? Existem muitas abordagens dentro da astrologia, é um campo de estudo muito vasto, é um campo de pesquisa muito vasto, e existem diversas abordagens dentro da astrologia para entender como que os planetas e as forças arquetípicas planetárias influenciam a nossa vida, o nosso humor e o nosso comportamento. Uma dessas abordagens é sim a abordagem das ondas eletromagnéticas que vão compreender os planetas da maneira como eles são, como grandes ímãs que possuem movimento e que, portanto, geram um campo de toros ao seu redor, e a interação entre esses campos eletromagnéticos vai influenciar a ionosfera do planeta Terra, que, portanto, vai influenciar a produção de feromônios, e isso sim vai estar influenciando o comportamento e o humor dos seres. Isso na avaliação física, né, da interação bioenergética que existe entre corpos celestes e seres humanos. Mas existem outras abordagens da astrologia, como, por exemplo, a abordagem simbólica. É muito consonante com a abordagem psicológica, e aí a gente esbarra em conceitos de um psicanalista, um psicólogo analista muito famoso, chamado Carl Jung. Esse cara, através da sua tese, que comporta uma enciclopédia de livros a respeito da mente do ser, um desses livros, inclusive, está aqui, porque eu peguei emprestado na faculdade, Símbolos da Transformação. Ele tem uma série de livros falando sobre o inconsciente coletivo e como os símbolos operam, as imagens operam. E ele desenvolveu esse estudo analisando sonhos de vários pacientes que ele tinha, tá? E ele relacionou tudo isso com os símbolos esotéricos que existem em todas as culturas ao redor do planeta. O esoterismo, né, para quem não sabe, o esoterismo, o misticismo ao redor do mundo, ele tem muitas vertentes, né? Ele se oriunda de muitas tradições.
muitas culturas, muitos países, muitas etnias, que têm maneiras diferentes de cultuar e entender o mundo extrafísico. E como esse mundo extrafísico, ele se manifesta de maneira inconsciente, de maneira única, é muito comum a gente encontrar em panteões, né, que são conjuntos de deidades de diferentes culturas, forças similares, como, por exemplo, o que a gente encontra no panteão iorubá relacionado à mãe Oxum, que é uma deidade relacionada ao amor, os relacionamentos, é muito similar ao que a gente encontra falando, por exemplo, de Afrodite no panteão grego. Então, a gente tem muitas similaridades, muitas paridades entre culturas que tiveram poucos intercâmbios culturais. Então, a partir dessa observação, o Carl Jung conseguiu classificar os símbolos que estão contidos no inconsciente das pessoas. E através dessa abordagem, a abordagem arquetípica, simbólica ou psicológica, são abordagens diferentes, mas que têm coisas em comum. A gente entende que os planetas, na verdade, eles não necessariamente precisam interagir a nível bioenergético com os seres humanos para significar algo. Por quê? Estes planetas, eles representam princípios psíquicos. Então, os planetas, eles não nessa abordagem, os planetas não impactam bioenergeticamente os seres. Eles representam princípios psicológicos e através da lei da sincronicidade, que foi uma outra tese que o Jung trouxe à luz da ciência através da sua obra, a sincronicidade, esses planetas estariam alinhados como se fosse um relógio com os acontecimentos aqui na Terra. E pasmem, se você pesquisar e estudar o significado dos signos e o significado dos planetas, e estudar com base histórica os movimentos, você vai perceber que, de fato, determinados acontecimentos se repetem de tempos em tempos, de ciclos e ciclos. Então, essa sincronicidade, exemplo, as pandemias acontecerem sempre nos anos 20 dos séculos. Isso está relacionado com determinados ciclos astrológicos que estão sincronizados com a Terra pela lei da sincronicidade. Então, em nenhum dos casos, nem no caso da bioenergia e nem no caso da abordagem simbólica, o planeta possui consciência e está conspirando contra ou a favor de alguém, certo? São acasos, quer dizer, que a gente pode chamar assim, são coincidências. Então, a sincronicidade nada mais é que coincidência, justamente quando determinado planeta passa exatamente por aquele setor do céu, acontece exatamente acontecimentos contidos nesse significado. Então, ao longo dos anos, né, os astrônomos foram observando que aconteciam incríveis coincidências. E a partir daí que o estudo da astrologia tomou parte. Então, em momento nenhum, o planeta ele é responsável pelas atitudes do ser. O planeta ele indica tendências. Somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que vamos decidir seguir, vamos tomar conhecimento dessas tendências, dessas perspectivas reais, e aí sim nós vamos seguir aquilo ou não. Porque é muito fácil, né, você saber que o Mercúrio está retrógrado e saber que isso indica que mal entendidos podem acontecer, e ao invés de você fechar a sua boca ou procurar se expressar de uma maneira mais entendível, você chutar o pau da barraca e depois falar assim, ah não, briguei porque o Mercúrio estava retrógrado. Então, é muito fácil a gente utilizar a astrologia para justificar. E essa é a grande diferença entre quem gosta de astrologia, mas não estuda o que ela é, e quem estuda o que ela é.
certo? Porque quem estuda astrologia, quem leva a sério a astrologia, em hipótese alguma, vai culpabilizar o planeta por suas atitudes, ou pelas situações que estão acontecendo na sua vida. Quem gosta de signo não entende como a astrologia funciona, quem lê horóscopo, né, e faz meme de signo na internet, compartilha meme de signo na internet, não sabe como a astrologia funciona, então é a maneira mais fácil, superficial, de culpabilizar os planetas por conta dos acontecimentos. Mas a gente consegue entender, né, ouvindo quem entende do assunto falar, que nenhuma das abordagens da astrologia, nem a científica, que leva em consideração a física, a química, a interação eletromagnética, a bioenergia, a ionosfera, os ferormônios, nem a abordagem psicológica, que está mais alinhada com as ciências humanas, nem a abordagem das exatas e nem das humanas justificam, né, colocam em cima do planeta a culpa de alguma coisa, tá bom? Então a gente precisa ter isso em mente para poder ter discernimento quando a gente for, né, utilizar os memes de astrologia. Eu acho esse meme do Mercúrio super engraçado, inclusive há um tempo atrás eu mesmo compartilhei nos meus stories, que eu achei muito engraçado, né? A ignorância a respeito da astrologia é tamanha que as pessoas chegam a pensar que os astrólogos estão colocando a culpa nos planetas. Só que não é assim que funciona, tá? Isso acontece porque há muita ignorância sobre o assunto, porque a astrologia é tratada de uma maneira muito superficial nos horóscopos e revistinhas de signos. Isso é um desserviço ao serviço do esoterismo, tá? O misticismo, ele era uma coisa totalmente diferente do que hoje é entendida. Hoje, você falar que fulano é místico é quase uma ofensa. Mas se a gente for pesquisar a etimologia da palavra e entender da onde vem o misticismo, a gente vai ver que ser místico significa algo muito além, tá bom? Do que a gente entende hoje como misticismo, tá? Magos antes eram grandes estudiosos que estudavam tanto o lado científico da matéria e da interação entre compostos químicos, que através da alquimia conseguiam realizar verdadeiras magias. E por isso eram chamados de magos, né? Mas hoje, se você falar magia, você imagina um feitiço do Harry Potter, que sai faísca, que sai luz, que não tem nada a ver com o que é de fato a alquimia, o estudo da alquimia, o estudo da magia, o estudo do misticismo, tá? E é um absurdo para quem leva a sério, para quem estuda, é por isso que eu fico fora da casinha quando eu vejo essas coisas acontecer. Quem leva a sério, para quem estuda profundamente o assunto, né, é realmente de deixar a gente fora do sério. Para as pessoas que desejam estudar mais e entender o que estão falando, antes de compartilhar memes a respeito de assuntos que não conhecem, eu recomendo esse livro aqui, Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Este livro ele vai explicar abordagem por abordagem, da abordagem mais de exatas até a abordagem mais de humanas, vai dissertar sobre todas, vai citar autores da academia para dissertar sobre elas e vai relacionar com os conceitos da psicologia analítica do Carl Jung e depois vai trabalhar a respeito dos quatro elementos. Para quem não sabe, existem 12 signos no zodíaco, cada signo tem um elemento, são 4 elementos, tá? Dentro da abordagem de representação, tá? Não existem só 4 elementos, a gente sabe, existe uma tabela periódica enorme, com um monte de elementos, um monte de átomos que formam as moléculas, que formam as substâncias, a gente sabe, tá? Mas para abordagem simbólica, para abordagem psicológica, existem 4 comportamentos primordiais, 4 elementos primordiais, e aí ele relaciona o estudo desses elementos, o estudo simbólico desses elementos com o comportamento do ser. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo do que parece.
eu recomendo esse livro, mas tem inúmeros outros, tá? E aqui, só para esclarecer um ponto muito importante a respeito também da astrologia. A gente explicou aqui por cima, tá? Isso foi uma explicação bem por cima a respeito de como é a interação planetária com o ser humano. E existem N formas de explicar essa interação, como a gente falou. Vai de uma abordagem até da bioenergia mais alinhada às exatas, até as humanas associada à psicologia. Então, tem N formas de explicar cientificamente a interação planetária com o ser humano. E os signos, né? Porque até então, existem N constelações no céu e 12 signos no zodíaco. Por que que isso acontece? Por que que os astrólogos não consideram serpentário? Opa, peraí. Planeta é uma coisa, signo é outra. Signos não são constelações. Constelações tem muitas, inclusive coisas que a gente ainda não conhece, que nem mesmo os nossos avançadíssimos James Webb da vida conseguem fotografar ainda. Então, quer dizer, existem mais coisas que a gente não conhece a respeito do nosso espaço sideral do que a gente conhece. E ainda a gente sabe mais sobre o espaço sideral, sobre do que tem nos nossos próprios oceanos terrestres. Sabia disso? Que a gente tem mais tecnologia, conhece mais o espaço do que os próprios fundos dos oceanos do nosso planeta, tá? Então a gente tem mais coisa que a gente cientificamente não conhece do que a gente conhece para querer colocar na palavra cientificamente comprovado um crédito de absolutismo, né, intelectual que não existe, certo? Então esse absolutismo intelectual nem o cientificamente correto é capaz de outorgar. Porque, cientificamente falando, a gente conhece mais sobre o que está fora do nosso planeta do que sobre a gente mesmo. Tá? Então, a gente não tem muita moral para encher a boca para falar cientificamente nada, tá bom? Mas voltando, questão relacionada às constelações. Os signos são partes do campo eletromagnético do planeta Terra. É de conhecimento aqui das pessoas que defendem a ciência, eu acredito que para defender a ciência, as pessoas devem estudá-la. É de conhecimento aqui de que o corpo celeste, o planeta Terra, tem um núcleo de ferro e níquel, que o movimento desses metais junto ao calor do núcleo faz com que haja um campo magnético ao redor da Terra. A Terra é um grande ímã, tá? Então, ao redor da Terra eu tenho um campo de toros. Esse campo eletromagnético, assim como todas as ondas eletromagnéticas, tem diferente, todos os campos de toro têm diferenças frequências. Então, em determinada parte do campo, eu tenho um comprimento de onda. Na outra parte do corpo, do campo, eu tenho outro comprimento de onda. Então, o estudo deste campo eletromagnético, né, dividiu essas ondas, essas partes de campo em 12, e aí se originaram os signos, beleza? Só que assim, esse campo eletromagnético é invisível. O que eu tenho no plano de fundo? As estrelas. Então, se apelidou, colocou o nome dessas partes do campo eletromagnético da Terra com as constelações que estavam ao fundo. Então, as constelações, elas serviram para colocar o nome. Se tivesse uma banana voando no céu no lugar de Áries, o signo de Áries se chamaria banana, que faz com que o signo tenha energia, seja real, não é a força das estrelas, é a força do campo eletromagnético da Terra. Chama Áries, Touro, Câncer, porque é invisível. E aí eles colocaram o nome da constelação que estava no plano de fundo. Ponto. Tá bom? Gente, então não adianta chegar para o astrólogo e falar assim, nossa, porque existem não sei quantas constelações e você só considera 12. Primeiro você vai estudar o que é os signos para você não falar besteira, beleza? Ah, mas existem... E o serpentário? O serpentário não é uma força planetária. Ele não tem potência eletromagnética para interagir com a ionosfera da Terra
como os planetas têm. Então, a gente não vai considerar nunca Serpentário, porque a constelação de Serpentário não influencia o campo eletromagnético da Terra. Agora, os planetas do sistema solar que estão mais próximos, que também possuem seu campo de toros e também causam deformação no tempo e espaço, esses influenciam. Então, se amanhã ou depois eu descubro um planeta ou um corpo celeste novo no sistema solar, eu vou considerar na astrologia? Sim. E se eu descobrir uma nova constelação, eu vou considerar na astrologia? Não. Porque a astrologia não considera o magnetismo das estrelas, considera o magnetismo dos planetas, planeta Terra e companhia. Beleza? Gente, para esclarecer, para matar, porque já basta de pessoas que gostam de astrologia falando que não sabem sobre astrologia. Então, quando a gente vê pessoas que não entendem bulhufas sobre o assunto e quer, né, encher a boca para falar cientificamente, não sei o quê, aí a gente tem que colocar, né, os conhecimentos nos seus devidos lugares, tá bom? E se você não entendeu nada do que eu falei e você enche a boca para falar que astrologia não é ciência, eu tenho a dizer uma coisa: cientista não é você. Primeiro, vai estudar campo eletromagnético, vai estudar a ciência para você entender, né, o que é o que, e depois você fala alguma coisa sobre astrologia. E, gente, isso é um grito de muitos astrólogos, eu tenho certeza que tem muitos astrólogos, pessoas que levam a sério o estudo esotérico, que estão por aqui, de ouvir gente falando besteira sobre astrologia, gente que gosta e gente que não gosta, gente que acredita e gente que não acredita. Porque, me desculpa, falar assim, eu não acredito em astrologia, hoje, com o conhecimento científico que se tem sobre energia eletromagnética, é a mesma coisa que falar assim, eu não acredito em luz elétrica, que é uma coisa invisível. Aí tem algumas pessoas que ainda vão falar assim, eu só acredito vendo. Beleza, mas você já viu o espectro de onda eletromagnética? A parte da luz visível é um pedacinho assim. Em outras palavras, existe mais coisa que você não vê do que você vê, cara. Por que você enche a boca para falar do só acredito vendo se você vê a menor parte do que existe, tá? Então, assim, vamos se realocar, vamos se recolocar, né? Vamos entender que a gente não sabe de tudo e que tem gente, às vezes, que é até mais jovem do que nós e sabe mais que a gente, tá bom? Então, vamos ter mais respeito aí pelos conhecimentos milenares, porque a astrologia não foi uma coisa inventada de ontem para hoje, como, por exemplo, o nosso celular. A astrologia existe há milênios e ela é buscada por governantes há milênios, tá? Reis, imperadores, presidentes, as pessoas mais poderosas do mundo consultam astrólogos, numerólogos, místicos e esoteristas, têm os seus magos ali. Vocês acham que se fosse uma coisa tão leviana assim, essas pessoas com tanto poder, dinheiro e influência iriam estar consultando a gente? Vocês acham mesmo? Né? Então, será que é um conhecimento sem embasamento mesmo? Ou será que o embasamento desse conhecimento é bem escondidinho, né? Para que as pessoas, para que a prole, para que os plebeus nunca, né, consigam utilizar esse conhecimento ao seu favor, né? Para que ele permaneça nas mãos de quem tem influência e poder e nunca chegue nas mãos da população, a não ser que seja através de memes, que acabam deturpando mais a imagem do misticismo do que elevando isso a um patamar científico, se é que a gente pode chamar assim. Beleza, gente, tá? Meu nome é Micael Alegrete Veloso, eu sou estudante da Universidade Federal do ABC, sou formado em numerologia, tarô, baralho cigano, né? Faço licenciatura em ciências humanas, mas já passei pelo curso de planejamento territorial, relações internacionais. Antes de entrar na faculdade da Universidade Federal do ABC, eu era um estudante assíduo de exatas,
tá? Cheguei a participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, então, assim, eu sei o que eu estou falando, eu já estudei os dois lados, tá? Tenho arcabouço e repertório científico para trazer os conhecimentos aqui para vocês, né? Então, quem me conhece há mais tempo já sabe, quem está conhecendo agora, seja muito bem-vinda ao canal, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Agora você pode ser membro do canal, aqui a gente fala sobre muitos assuntos, especificamente a astrologia, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que se acha o cientista da galáxia, mas não sabe nem o que é um campo de touros. Um beijo e até a próxima. Tchau.